Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Thiago Fortes, está começando mais um Mind Labcast. Obrigado pela presença aí de todos e eu vou apresentar aqui o meu amigo Rafa Andrade. E aí, Rafa, como é que tá? Tudo bem, Ti? Tudo beleza? Seja bem-vindo, galera. Mais um Mind Labcast aqui no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha aí nas redes. Hoje estamos aqui com um convidado mais do que especial. Vou apresentar aqui o Gilberto de Freitas. Gilberto de Freitas, que é o diretor-geral do ITE, Instituto de Tecnologias e Industrialização das Edificações, um dos maiores especialistas em construção off-site modular no Brasil. Vai falar um pouquinho aqui com a gente, vai contar um pouquinho do conceito que foi idealizado por ele, do livro, da pós-graduação. Vamos falar um pouquinho do mercado, vai contar um pouquinho de quem é o Gilberto. Gilberto, seja bem-vindo. Obrigado, Thiago. Obrigado, Rafael, pela oportunidade de estar aqui no Mind Labcast. Mais uma vez aqui podendo estar junto ao público, falando um pouco sobre aquilo que o nosso Instituto tem feito aí pela sociedade brasileira. E esse ano é um ano especial para o Instituto, porque a gente faz 10 anos de existência, né? Então, já chegamos aí a uma década de esforço para promovermos os processos industriais de produção de edificações. Esse que é um tema ainda jovem no país, mas que tem despertado muito interesse dos profissionais e dos empreendedores. Então vamos falar um pouco aí sobre esse mundo da construção off-site que está evoluindo rápido aqui no país, até mais rápido do que a gente imaginava depois da pandemia. Boa, Giba, boa, obrigado. Mas antes da gente falar um pouquinho da construção, vamos começar falando um pouquinho de você, quem é o Gilberto, da onde você veio, há quanto tempo você está aqui, como é que você chegou no mercado de construção modular? Muito bom, ótima pergunta. Então, eu estou no mercado da construção civil há 32 anos, então já estou sênior nesse mercado da construção civil. E há mais de 20 anos eu passei a me interessar mais fortemente por o que a gente chama de métodos modernos de construção. Então, esse é um conceito que o brasileiro não está acostumado, mas na literatura internacional, os sistemas construtivos mais jovens, vamos dizer assim, né? Porque a construção é milenar. O pessoal chama de métodos modernos de construção. Inclusive, a gente melhorou esse conceito, porque quando você vai numa literatura europeia, método moderno é o que ele usa. Você vai numa literatura norte-americana, é o que eles usam. Então, assim, a gente melhorou esse conceito. O que é um método moderno de construção? É aquele que nasceu no canteiro de obras, mas vem evoluindo industrialmente. Ele vem migrando aí para se tornar componentes de montagem. Ele vem ganhando outras nuances, né? O construir que vai ganhando novas dimensões, que é a dimensão industrial. Então, há 20 anos atrás, aproximadamente, lá início dos anos 2000, eu comecei a trabalhar com light steel frame, light wood frame. Ajudei a introduzir no Brasil o Cross Laminated Timber, que é um sistema construtivo que tem ganhado muita relevância na Europa, na América do Norte, e agora começa a avançar no Brasil. Tive o privilégio de poder trabalhar na implementação dele há 10 anos atrás, aqui no Brasil. E o Structural Insulation Panels, que é um primo do Light Steel Frame e do D-Frame, que tem um grande potencial aí no mercado de construção modular. Nós temos agora nos dedicado também a esse quarto sistema construtivo. Então, ao longo aí desses 20 anos, eu me dediquei mais a esses métodos modernos. Mas já trabalhei com pré-fabricado de concreto, já trabalhei com costura metálica pesada, já trabalhei com concreto armado moldado em loco, já trabalhei com alvenaria estrutural. Então, já experimentei muitas coisas, né, na construção civil, mas o que acabou tomando um rumo mais forte nos últimos 10 anos foi o trabalho aí junto ao Instituto. Nós fundamos esse instituto, que é o único instituto brasileiro dedicado a processos industriais de produção de edificações. Então, a gente decidiu, há mais de 10 anos, a criarmos essa instituição, que é uma instituição singular, porque ela é de interesse público. Então, a nossa visão é que industrializar a construção civil, quem ganha é a sociedade brasileira. Normalmente as entidades, né, como o pessoal gosta de dizer, né, por aí, as entidades elas são setoriais.
elas são de alguma cadeia produtiva. O ITIE não é de uma cadeia produtiva. Ele é dos profissionais da construção civil, para que eles possam se organizar e promover aí o avanço das tecnologias num país continental. Então, é um desafio bem grande. Então, profissionalmente, em grandes linhas, a minha trajetória acabou sendo essa. Por conta disso que, inclusive, nós acabamos criando um conceito que é o conceito de inteligência multiconstrutiva. Por ter passado por tantos sistemas construtivos, estruturais, aí chegou um momento, né, Rafael, que eu olhei para trás e falei, nossa, mas tem tanta coisa distinta. E aí uma boa forma de abordarmos os profissionais era essa, dizer, viu, não seria inteligente você saber construir de mais de uma forma? Então não é um convite para a pessoa abandonar aquilo que ela faz, mas pelo contrário. Para entender, né, para modernizar, para se modernizar. Para ela sair maior. Sim, claro. Para ela crescer com isso, para ela saber mais coisas, porque os sistemas construtivos não são estanques. Algo que é aplicado na alvenaria pode ser perfeitamente aplicado também em outro sistema construtivo e vice-versa. Então, quando você aprende mais uma coisa, você cresce, né? E, inclusive, existe um conceito de inteligências múltiplas, né? Entre elas, a inteligência emocional é a mais comentada. Então, inteligência multiconstrutiva não deixa de ser mais uma inteligência que o ser humano pode desenvolver, né? Que é saber construir de muitas formas. Legal. Falando em construção, Giba, o que você pode falar nos últimos 30 anos aí da evolução da construção, falar um pouco para a gente, e agora o que é a tendência, né? Daqui para frente, o que você acha que vai rolar? Bom, vamos então olhar agora, né? Para a gente ver o que aconteceu para trás. Eu estou vendo uma sociedade que ela, por conta das revoluções digitais e das tecnologias da informação e da comunicação, então nós estamos já numa sociedade digital, uma sociedade do conhecimento. Então, valores como agilidade, né? Ou seja, as coisas cada vez mais rápidas. Eu me lembro quando a internet foi implementada de escada. Sim. Ficava 15 minutos. Fazia o barulhinho, né? Então, aquilo lá era muito legal. Agora vai falar para um garoto hoje ficar lá 10, 15 minutos para conectar na internet. Esperar dar 10 horas para o pulso, lembra? Para acabar achar o valor. Download de uma noite inteira para baixar um vídeo. Está mostrando agora a idade agora. Não, exato, eu falei, chega, né? 32 anos só de profissão, né? Então, é isso mesmo. Então, assim, nós estamos numa sociedade que está ficando muito dinâmica. Então, valores como agilidade, sustentabilidade, a própria jornada de um cliente que quer ser melhor atendido, ele quer ter de uma forma mais facilitada o acesso às coisas. E a jornada da construção civil, ela costuma ser complexa. Quem já construiu, quem já se envolveu com obra, né, sabe que para você sair do ponto A e chegar no ponto B, é tanto detalhe, é tanta coisa, que alguns falam assim, nem quero nunca mais fazer isso aqui. Ou eu vou contratar alguém porque eu não quero me envolver mais. Então, isso já é um recado para a construção civil, né? Então, se eu estou numa sociedade que quer tecnologia, ou seja, quer edificações inteligentes, smart buildings, quer construções verdes, sustentáveis, quer construção ágil, e a industrialização ela favorece muito, porque quando você tira lá do canteiro, o cliente não se envolve mais com aquela produção. Ele foi para um ambiente controlado. Então, a jornada do cliente ficou facilitada. Então, eu entendo que as construções no século XXI, elas precisam ser sustentáveis, inteligentes e industrializadas. Aí, quando você olha lá, eu estava lá, né, com você lá atrás, eu entendo que a construção, ela está estagnada. Por quê? A sociedade está ficando mais complexa, então você tem as mesmas ferramentas do passado, muitas vezes, para atender demandas mais sofisticadas. Então, assim, quando você olha para o pedreiro, né, o que ele tem de ferramenta em torno dele hoje que melhorou tanto? É uma ou outra ferramenta elétrica que foi dado a ele. Mas e os meios de gerenciar tanta informação, tanta complexidade, tanta sofisticação? Olha a movelaria, né? A indústria moveleira, como ela se transformou nos últimos 20 anos. Olha a indústria aí de luminárias, de revestimentos.
Eu me Mas você lembro acha que o Brasil está engatinhando ainda? Ou o Brasil já, em relação aos outros países do mundo aí, está caminhando bem? Como que você vê o Brasil nesse aspecto? Eu vejo que assim, existe uma ilha de tecnologia e o restante em volta assistindo o que essa ilha vai produzir para o país. E aí já vai um recado objetivo. Quando, por exemplo, descobriram a energia elétrica, o que surgiu? Uma oportunidade. Alguns encararam isso como oportunidade, outros ficaram esperando apertar a tecla para ter luz. Então, assim, a industrialização da construção civil é uma oportunidade, é um desafio no mundo inteiro. Só que tem muita gente esperando ela chegar embrulhada, empacotada para você, né? E tem alguns que estão arregaçando as mangas e olhando isso como oportunidade e fazendo acontecer. Eu tenho uma dúvida com relação a isso. Na verdade, é um paralelo com a evolução da sociedade, o Brasil como sociedade e conhecimento, com a tecnologia disponível. Você falou das ferramentas e tal. Minha dúvida é, nós temos aqui um déficit educacional, então é um problema que nós precisamos evoluir como sociedade mesmo, para que utilizar as tecnologias que estão disponíveis, ou nós temos um déficit de tecnologia e os profissionais não têm acesso? Olha, Rafael, uma ótima pergunta, mas eu gosto de, então, ir lá para a história que nem a gente estava aqui, né? Claro. Há 135 anos atrás, foi abolida a escravidão no Brasil, com a Lei Áurea. Até então, tudo era construído por que mão de obra? Escrava. Era um ou outro artesão. A maior parte... Então, assim, por que a construção ela é brutalista, a arquitetura? As atividades eram pesadas. Porque desde a Babilônia, o ser humano foi deixando a atividade da construção civil para os povos escravizados. Então, essa é a história da construção civil. E aí, nós saímos da mão de obra gratuita, entre aspas, né, para a mão de obra barata. E aí caiu o império ainda para isso. Né? O Império Brasileiro caiu. Caiu o Império e nasceu a República, logo na sequência da abolição da escravidão. Óbvio que são eventos combinados, né? Uma coisa refletiu na outra. E aí começa a haver uma transformação na sociedade. E aí a sociedade vai deixando de mão de obra barata para um pessoal que pudesse ter mais renda. Então, e quem fez essa transição da mão de obra barata foi a indústria. Quando a indústria começou a olhar para o trabalhador como consumidor, que se ele tivesse mais renda, a economia crescia. E foi Henry Ford ainda que começou a ter essa percepção. Falou, meu operário aqui tem que poder comprar um carro. Né? A construção civil está parada na mão de obra barata. Ela está olhando para essa... Ela saiu da escravidão na produção e foi para a mão de obra barata. E esse modelo, eu entendo que ele está sob restrições sistêmicas. Porque hoje o trabalhador da construção civil, aquele que estava ali como uma opção para ter uma renda, ele tem outras opções. Então, quando a gente começa a olhar aí as reclamações dos construtores, eles não estão conseguindo mais mão de obra. Por que eles não estão conseguindo mais mão de obra? Porque essa sociedade pós-industrial, que gera mais oportunidades de serviço, ela arrasta essa mão de obra da construção civil que às vezes estava ali por falta de opção. Então, pessoas. Quando a gente olha para o jovem hoje ele quer chegar numa faculdade ou num curso técnico e só aprender essa metodologia, essas técnicas que são mais rudimentares? Não quer. Ele está vendo aí braço robótico, né? Realidade aumentada, ele está vendo esse mundo digital. Impressão 3D. Isso. Então, essa é a primeira restrição que eu vejo sobre a construção civil, de pessoas. E se você quer chegar em algum lugar, você tem que ter pessoas. E a partir do momento que você tem as pessoas, óbvio, precisa ter educação, precisa ter uma condição de trabalho mais salubre, você tem que ter esse aparato. Mas, em primeiro lugar, tem que ter as pessoas para você poder dar educação. E eu vejo que o pessoal está evadindo da construção civil. Então, os jovens talentos e o operário. Então, esse é um ponto aí já crítico, que vem piorando ao longo do tempo. Depois, você tem a questão de processos. Sempre que a gente estabelece processos, você começa a melhoria contínua. Uhum. A construção tradicional,
com toda essa sofisticação que o consumidor quer, ela não é fácil de você entregar. Tanto que eu brinco, né? Hoje em dia, muita gente não está entregando obra, está desistindo dela. Né? Acabou, terminou. Frase comum aí. A obra não se entrega, em algum momento alguém desiste dela. Então, abandona. Então são processos. A indústria trabalha com melhoria contínua. Então a gente vai aperfeiçoando. Vamos olhar para a construção tradicional? É um projeto, a gente reúne um time de projetistas, de construtores, de operários. Aí a gente entrega aquele projeto que foi uma ideia de um arquiteto, de um engenheiro, e junto com o cliente, é claro. Quando a gente aprendeu, a gente dispensa quem aprendeu. Né? Então eu brinco, toda obra tradicional é um protótipo. E a hora que você termina ele, você dispensa quem aprendeu a fazê-lo. A indústria não trabalha assim. A indústria trabalha com processos de melhoria contínua. Então, pessoas, restrição. Processos, restrição. E um terceiro ponto, que é tecnologia. Qual setor hoje não está preocupado com inovação? Em investir em tecnologia? Só que a construção civil está com uma produtividade muito baixa. O Brasil, em termos gerais, tem uma produtividade baixa. Né? Mas a construção civil, a gente está mais ou menos 5 vezes menos produtivo que a média e 8 vezes menos produtivo que os que estão em performance. E quando você tem pouca produtividade, você dificilmente gera riqueza. E aí a constatação de como você vê os operários da construção civil com botina velha, com carro velho, com ferramenta. Então, assim, se você não está injetando tecnologia, sinal que você está ficando para trás naturalmente, numa sociedade que está acelerando. Então, são 3 restrições, na minha opinião, que são a chave do sucesso. Você tem que ter pessoas evoluindo, você tem que ter processos evoluindo, e você tem que ter tecnologia evoluindo. Essas 3 coisas combinadas são o sucesso. Essas 3 coisas estão difíceis de alcançar na construção tradicional. Então, eu entendo que ela está sobre restrições sistêmicas. E a construção industrializada é a chave para a gente começar a mudar isso. Porque o fabricante de edificações e componentes, ele não é uma construtora, nem é um fabricante de material. Ele é um novo player. Então, nesses 10 anos que eu estudo aí mais profundamente a construção industrializada, e com as oportunidades que eu tive aí de trazer para os alunos nossos, profissionais de outras empresas do mundo inteiro para aproximá-los aqui dos alunos, e já deixo aqui um recado, a gente traz bastante empresa internacional para participar online, ao vivo, com os alunos, mas não com essa ideia de síndrome de vira-lata do brasileiro. Não, é para entender os desafios que eles estão tendo e ver aquilo que a gente também está evoluindo. E, para mim, está bem claro, essa dificuldade da industrialização é mundial. E nós aqui, por conta dessa visão multissetorial, a gente tem aí uma contribuição já para o mundo. A construção tem tido dificuldades de evoluir porque a gente tem dado para as construtoras industrializarem a construção civil. E elas não têm vocação para ser indústria. Porque a construtora, ela olha para o empreendimento. Ela olha para a necessidade da obra do Tiago, ela olha para a necessidade da obra do Rafael. A indústria olha para o perfil de segmento do consumidor. É uma visão diferente, não é no projeto, mas sim no segmento de mercado. E a construtora, ela tem os processos dela voltado para entregar a obra do Tiago, a obra do Rafael. A indústria tem os processos voltados para os meios de produção. Então, nós não temos nem os modelos de negócios semelhantes, nem os sistemas operacionais semelhantes. Então, se nós falamos de construção industrializada, a gente tem que tomar um cuidado que essa palavra construção, ela ganha novas dimensões. O produzir, o montar, também tem que ser sinônimo de construir. Então, essa pegadinha de que construção industrializada já remete à construtora, não, a construtora é um player importante. Mas o protagonista da industrialização é o fabricante de edificações e componentes. Esse eu acho que é uma visão, inclusive na pesquisa de mercado que nós estamos fazendo esse ano, ela está gerando um report e a gente está colocando isso de maneira clara para que toda a sociedade possa entender aí esse paradigma, essa mudança de chave que precisa acontecer. Então, é um novo player que precisa começar a ser protagonista na cadeia produtiva, para ele ajudar o construtor, para ele ajudar o incorporador, para ele ajudar o fabricante de materiais,
para que a gente possa reorganizar a cadeia produtiva. Esse é o nosso entendimento para que a gente possa seguir evoluindo na construção industrializada. É fortalecer um novo player que é necessário, aquele que monta a empresa para fabricar edificações ou componentes que serão montados no canteiro de obras. Maravilha. Tá certo. Não, eu tenho uma pergunta evoluindo um pouco sobre isso, que eu vou entrar num outro tema aqui que me chama muito a atenção. Você falou aqui sobre a evolução da sociedade, dos materiais, e deu uma aula aqui pra gente. Obrigado. Que aula, hein? Porra. Boa. É isso aqui. aí, vamos em frente. Eu queria entrar no tema das mulheres na construção. Legal. Eu queria ver quantas mulheres estão estudando no Instituto, como é que está isso. Tradicionalmente é um mercado muito preconceituoso. E a gente vem trabalhando, vem falando e vem lutando contra isso. E eu queria entender também, eu acho que com os métodos construtivos, com a evolução da tecnologia, algum desses preconceitos acabam caindo, né? A mulher não carrega saco de cimento, aquelas coisas todas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o assunto. Sim. Por exemplo, na semana passada, a gente estava fazendo uma aplicação no nosso laboratório, que é um estúdio de TV, de produção de conteúdos, com uma empresa... Que, aliás, você vai contar aqui pra gente. Desculpa até cortar aqui, que era uma dos temas importantes aqui, para contar um pouquinho do novo Instituto. Fala já do Instituto, a gente já está sabendo que tem uma nova base em Itupeva. Aproveitando o gancho aí, já conta também. Isso. Então, assim, nós originalmente começamos a fundação do Instituto em Jundiaí. Depois... levamos a sede para o município de Itupeva, que é vizinho da cidade, aqui no estado de São Paulo. Temos aqui um escritório administrativo comercial, inclusive nesse edifício, aqui na Paulista. E, recentemente, a gente ampliou a nossa antiga oficina escola, que fica em Várzea Paulista, um outro município aqui próximo do estado de São Paulo. E evoluímos essa oficina escola porque a gente chamou de Lab Maker, que é uma mini fábrica, que é um estúdio de TV e também é um laboratório de prototipagem e um hub de empreendedorismo. Tem essas 4 facetas. E por que isso? Porque o aluno de cursos técnicos nessa área ou de arquitetura, de engenharia, não é que ele sai sem saber construir com métodos modernos de construção. Ele sai da faculdade sem saber construir qualquer coisa. E isso não é um problema só do brasileiro. Então, nós entendemos que a gente tem que trazer mais próximo do aluno o entendimento da construtibilidade das coisas. Nós já somos os pioneiros em pós-graduações online ao vivo do Brasil. Então, antes daí de todo mundo, a gente já fazia aulas online ao vivo, usando das ferramentas aí da comunicação. A pandemia acelerou isso porque o pessoal foi lá, comprou webcam, melhorou o notebook, melhorou a acústica, criou um home office. Então, isso foi acelerado pela pandemia. Mas nós já estávamos lá antes da pandemia, transmitindo aulas para alunos de qualquer lugar do Brasil e conectando esses alunos a empresas de qualquer lugar do mundo, para que elas pudessem conhecer da construção industrializada. E aí, agora com o Lab Maker, a gente pode fazer ao vivo. Então, a gente desconhece qualquer lugar no mundo que exista um equipamento educacional que permita isso. A gente construir ao vivo ou fabricar ao vivo uma edificação. Então, é assim que a gente tem trabalhado. E nesse ambiente, né, pegando o gancho, é aquilo que eu disse, né? A construção, milenarmente, foi aí usando métodos construtivos aonde a maior parte da massa que trabalhava era a mão de obra escrava. Então, o pessoal não estava muito preocupado com o esforço que o pessoal fazia. À medida que a construção industrializada avança, o ambiente laboral é muito mais favorável, né? Por conta dos meios de movimentação de materiais e porque os métodos modernos de construção também usam de materiais mais leves. Então, lá na semana passada, o pessoal estava fazendo lá uma impermeabilização, quem estava fazendo o serviço era uma mulher. Para nós, né, que estamos nesse ambiente aí que tipicamente o operário sempre foi do sexo masculino, chama um pouco a atenção. Mas, na verdade, o que está facilitando muito é a industrialização. A industrialização vai facilitar muito que as mulheres façam parte desse meio produtivo. Já na parte de projeto e de arquitetura, eu acho que vem surgindo, sim, lentamente, o aumento do público feminino
nessas áreas de tecnologia. Na arquitetura, eu acho que já até mais anterior a presença aí de grandes mulheres na arquitetura, porque é uma área mais artística, mais de humanas também. Já na engenharia, as áreas tecnológicas, normalmente as mulheres, né, foram deixadas meio apartadas desse ambiente que veio aí sendo um ambiente com predominância de homens. Mas nas pós-graduações, a gente tem arquitetos, arquitetas, engenheiros e engenheiras. E na mesma turma. Então, a gente tem aí profissionais de gestão, de arquitetura e de engenharia nas mesmas turmas. Porque a ideia é multiconstrutiva. Claro. Então, se é multiconstrutivo, precisa ter múltiplos olhares, precisa ter profissionais com competências distintas para que a gente possa trabalhar de forma colaborativa. Então, acho que a palavra colaboração, ela vai ser muito importante no século XXI. Porque é tanta informação, é tanta coisa nova surgindo, que por mais que a gente se esforce e queira aprender tudo, não dá. Então, a gente precisa somar as competências do Tiago, com as competências do Rafael, com as minhas competências, cada um se dedicando mais em alguma necessidade, para que a gente possa trabalhar de forma conjunta. Então, aquela ideia de um engenheiro que estava lá na sua prancheta, dentro de uma sala, isolado, isso aí já ficou para trás. Acho que fora a questão da inteligência artificial, que chega com cada vez mais força. Daqui a pouco a inteligência artificial vai substituir o engenheiro. Vai, Giba? Olha, isso é uma grande discussão. O que eu gostaria de ver, né, e nós estamos trabalhando nisso lá no LabMaker, eu entendo que o que vai haver é o trabalho em colaboração. Entendi. Eu entendo que assim, o robô vai fazer aquilo que é mais arriscado para o ser humano, ou é aquilo que exigiria um esforço mental que para o ser humano não faz sentido. Por exemplo, ficar a noite inteira lá tentando fazer um cálculo, para quê? Se o robô pode fazer. Então, a gente vai trabalhar junto. Vai acrescentar, né? Eu, pelo menos, espero, né, que esse tipo de tecnologia evolua nesse sentido. Porque se nós formos esse outro sentido da substituição, é até pior. Porque daí nós vamos falar de transhumanismo. Nós vamos falar de pessoas daqui a pouco que estão modificadas pela tecnologia. Aí nós estamos criando uma raça humana híbrida com as máquinas, e aí a gente já sabe o que aconteceu entre o Homo sapiens, né, e os seus antecessores. Então, a gente começar a ir por esse lado aí, a gente pode ir por um caminho sem volta, porque o ser humano é exossomático. Tudo que ele faz, ele depende de alguma coisa, né? É roupa, é calçado, é óculos, é celular. Então, a gente sempre está pegando alguma coisa para ampliar o nosso potencial. Mas se a gente começar a incorporar isso em nós, essa tecnologia, a gente vai criar uma raça híbrida tecnológica. E isso pode levar a gente para um caminho sem volta. Então, eu espero que o pessoal tenha aí o bom senso de continuar deixando o ser humano se valer da tecnologia para trabalhar de forma conjunta. Só que essa tecnologia de hoje, ela não é como essa aqui, né? O copo, né? Essa taça aqui. Ela não interage comigo. Agora, essa tecnologia que está vindo, ela responde. Entendi. Então, a gente está indo para um caminho que são ferramentas novas, que elas vão ter, inclusive, em breve, sistemas nervosos. Pois é. Eu entendo que as ferramentas vão ter sistema nervoso, elas vão aprender conosco e vão aprender a trabalhar de forma coligada com a gente. Te falando, você já está entrar aí no assunto, você falou de evolução, né? Qual que é a sua previsão aí para a construção civil nos próximos anos aí, hein, Giba? O que você pode falar? Dentro desse esse espectro de sustentabilidade, agilidade, industrialização e smart buildings, né? Essa combinação, eu acredito que primeiro vai haver uma mudança em relação à posse e o acesso. Eu acho que as novas gerações vão começar a cada vez mais ter menos preocupação em ter a posse pelos imóveis, né? Um bem, a casa própria, essa coisa que vem lá dos bisavós, né? Então, que o homem tem que ter sua casa própria, sua conquista, né? Eu acho que a gente está indo para uma sociedade mais nômade, né? Onde as pessoas vão viver tempos em lugares e vão querer conhecer ou vai ser necessário a presença deles, física ou digital, em outros lugares. Então, acho que essa coisa da pessoa com raízes, que fica ali muito tempo no mesmo lugar, deve se transformar. Então, acho que as pessoas vão se preocupar menos com a posse dos imóveis e sim com o acesso a eles. Então, quanto custa, por que tempo? Então, eu
não me preocupo tanto em ter a posse da propriedade. Muito embora, né, é uma questão ligada à sobrevivência e à estabilidade. Então, acho que nesse ponto, as mulheres, já que as mulheres foram aí pauta, né, acho que para as mulheres a questão de ter a casa, o lugar onde os filhos podem se sentir mais seguros, que ninguém vai lá tirar eles. Então, acho que ainda as mulheres podem ser aquelas que podem ficar mais preocupadas com essa coisa do não ter um ninho, né? Um lar. Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto das edificações é que elas vão ganhar sistema nervoso. Eu entendo que elas vão começar a se comunicar com o usuário. Então, elas vão ser cada vez mais, elas vão responder a estímulos do usuário e vão aprender com o usuário, né? Qual é o gosto dele, a iluminação que ele acha legal, a temperatura, né? Então, assim, a internet das coisas conectada aos utensílios, aos eletrodomésticos, aos equipamentos digitais, elas vão começar a ganhar esse aspecto de responder às necessidades do usuário. Então, eu entendo que aí são alguns pontos mais novos, né? E ainda nós estamos discutindo se a gente faz a parede de alvenaria, ou faz steel frame, ou usa wood frame. Nós estamos ainda discutindo do que é feito. Eu acho que a gente tem que começar a olhar aí para essa capacidade das edificações trabalharem de forma mais integradas às necessidades das pessoas. Não, é muito isso, né? É muito como a evolução da construção é um paralelo muito estreito ali, é uma linha muito, muito próxima da evolução da sociedade, ou como nós nos conhecemos como a sociedade, como nós evoluímos, como nós queremos fazer. Então, toda a questão da evolução do 5G ou da inteligência artificial chegando pra gente, como que a gente vai lidar com isso. Você tem mais medo ou te deixa mais excitado a questão da tecnologia ou da inteligência artificial na construção? Ou na sociedade, eu acho que as duas coisas. Vou dar um exemplo, né? Nesse laboratório que nós fizemos, a única coisa que é do século XXI lá é o robô de inteligência artificial que a gente colocou para lidar com áudio, vídeo e iluminação. O resto tudo do século XX. Nossa, mas é tão moderno, né? Teve um professor nosso, Kleber, que é diretor do instituto, falou, tá tudo tão moderno. Eu falei, mas a gente ainda tá no século XX, hein? Então, só tem um negócio aqui do século XXI. Nem nós somos do século XXI, nós somos, né, do milênio passado. Eu falei, então, esse século XXI, nós estamos falando aí de revolução digital, indústria 4.0, nova economia. E um sociólogo que tentou descrever um pouco isso foi o Zygmunt Bauman, falecido em 2004, que batizou essa época aqui de modernidade líquida, uma época de transição. A gente estava acostumado, Rafael, com o tic-tac, né? As coisas tinham hora, tinham um momento, então a gente procurava essa estabilidade de criar, de repente, uma rotina, uma zona de conforto. E a gente está caminhando para o inesperado, o incerto, as coisas surgem, né? Tanto que no nosso site está lá, né? Novas tecnologias construtivas surgem a cada dia. E o evoluir é inevitável. E o mercado, ele não está precisando de profissionais só que entendam o que está aí, mas aqueles que sejam capazes de recriar o amanhã. Então, a gente está indo para uma sociedade que é fluida, onde as coisas acabam não durando, né? Veja aí, a gente vai estar fazendo esse podcast, vai entrar na rede, mas ele vai ficar aí, né? Vai durar quanto essa informação que a gente gerou aqui? A rapidez hoje, né? As informações chegam muito rápida e vai indo. Ela está fluindo. Você falou, flui, né? A hora que já foi, passou, né? E a gente estava acostumado a ter uma obra literária que atravessava séculos. E agora nós estamos fazendo, de repente, aqui um vídeo que vai durar minutos, vai durar dias, e acabou. E o novo está aí. Então, a gente está indo para esse ambiente que a gente tem que aprender a lidar com essa incerteza, essa transição permanente. E isso está criando uma sociedade bastante ansiosa, né? Você vê isso nos jovens, né? Que eles estão ficando aí muito ansiosos, porque escolher o quê, fazer o quê, são tantas possibilidades, né? Tantas coisas acontecendo. Eu sou do tempo do gibi. Então, a garotada hoje fica olhando no YouTube, no TikTok, no Kawaii, coisas, né? Então, assim, em tutorial, segundos eles né? têm coisas novas. A gente ficava esperando sair uma revista de um bimestre para ter uma coisa nova para ver, né? Então, assim, essa dinâmica, ela vai mudar o comportamento humano.
Já está mudando, né? Você acha que o Brasil, como é que tá? Ele precisa ainda, como é tá suprido já o mercado? Está se formando muita gente, engenheiro, arquiteto? Como é que tá nesse aspecto? Olha, eu acho que formar o engenheiro civil, o arquiteto e o técnico, o tecnólogo, nesse cenário que a gente está falando aqui, é um grande desafio. Tá. Esse é um primeiro ponto, né? Não vou falar muito aqui do arquiteto e porque não sou um arquiteto urbanista, mas tenho lidado e observado o que está acontecendo. Vamos falar do engenheiro civil. O engenheiro civil, a palavra civil vem de civilização. É um engenheiro civilista, né? Então, por que é bombeiro civil, guarda civil? Às vezes o pessoal não acha que só compara com militar, né? O civil vem de civilização. Se o engenheiro civil está desafiado a esse século XX, ele tem que pegar o currículo do engenheiro civil, cara, e fazer tudo de novo. Porque mudou muito. O currículo do engenheiro civil é muito parecido, com pequenas modificações, do regime militar. Então, é dos anos 60. Ah, tá desse jeito ainda? Sim. E algumas coisas complementares. Claro, ferrovia, estrada, porto, precisa. Edificações, precisam. Mas a lógica de que as coisas acontecem é muito dinâmica. Então, você querer colocar dentro de uma receita de bolo o que é necessário para lidar com um ambiente complexo desse, né, vai, na verdade, desafiar a educação. Então, a educação está desafiada. Por isso que nós criamos uma faculdade, a Inteligência Multiconstrutiva, que é a primeira faculdade de métodos modernos de construção, trazendo só profissionais do mercado, trazendo uma visão de sistemas construtivos mais jovens, porque criticar os outros é fácil. Então, nunca foi muito da nossa postura ficar fazendo retórica. Ah, vamos fazer um seminário para ver o que tem que fazer com o engenheiro civil. Não, vamos fazer e vamos aprender fazendo. Porque esse novo tempo é assim. Você aprende fazendo. Uhum. Você aprende no dia a dia. Então, o que precisa ser incorporado na educação é isso. É essa facilidade de aprender com as coisas. E parar de achar que existe uma receita de bolo que vai resolver tudo. Então, a gente precisa ensinar as pessoas a aprender todo dia, independente de profissão. No caso do arquiteto, são essas questões que eu coloquei, né? Uma arquitetura que permita ser adaptável. Que adianta hoje você achar que vai conseguir pensar um edifício para durar o uso dele 50 anos, numa sociedade tão dinâmica? Então, a arquitetura devia estar se preparando para que ela possa ser mais facilmente adaptada. Então, esse é um exemplo. Questões de eficiência energética, questões de sustentabilidade, questões dos prédios serem mais inteligentes. Então, os desafios na arquitetura, na parte de edificações, já são grandes. Então, mais um ponto aí. E para os técnicos e tecnólogos que precisam fazer a tecnologia fluir para a sociedade, que estão aí aprendendo técnicas que são antigas. Eles precisam estar mais conectados com tecnologia. E tecnologia custa. É mais fácil montar uma sala de aula com carteiras e um PowerPoint do que montar uma sala de aula que tenha materiais, tenha equipamentos, né? Então, é mais sofisticado. E aí a indústria pode colaborar muito para que os jovens tenham acesso a ferramentas, a recursos tecnológicos. E com isso aí eles fiquem preparados para ir para o mercado. Não só passivos, vendo aulas lá numa lousa e imaginando que sem ter posto a mão na massa em nada, eles vão ser capazes de atuar no mercado. Não, maravilha. Agora, para as pessoas que querem se atualizar mais sobre o tema, estamos chegando aí perto do Expo. Não, vamos chegando, estamos quase no finalzinho aí do horário, mas eu queria falar um pouquinho, dar a oportunidade de falar um pouquinho do Expo F-Site, que vai acontecer. Sim. Agora no final do mês, começo do mês que vem. Você vai estar por lá. Sim. Vai estar batendo um papo com a gente. Vai ser um dos palestrantes que a gente já está sabendo, sim, né? Lá na Conferência Internacional de Construção Off-Site. Realmente, no dia 31 de maio, 1, 2 e 3 de junho, nós vamos ter aí uma nova edição da Expo Construção Off-Site, que é um evento interessante que começou lá em 2019. Então, antes da pandemia, eu conheci os realizadores do evento e na época ela se chamava Expo Container City e nós conseguimos aí trazer mais players para dentro da feira
atualizando aí o nome dela para construção off-site. Então, em 2020, nós introduzimos esse conceito, construção off-site, ou seja, produzir a edificação, os componentes fora do canteiro, que é toda uma cadeia produtiva tecnológica. É uma nova cadeia produtiva, é aquele rearranjo que eu comentei. E por que a gente achou interessante apoiar o pessoal na época lá da Expo Container, né? Porque ela levava a edificação para que o consumidor pudesse ter acesso. Normalmente, quando a gente olha para as feiras da construção civil, elas são feiras focadas na cadeia produtiva. Então, você vê lá o construtor, o incorporador, o operário, você vê o lojista, o pessoal que está lá prestando serviço, o projetista, visitando a feira. Essa feira tem uma singularidade. Ela leva o consumidor a conhecer a edificação já pronta, que é algo que na indústria é comum, né? Você ir numa feira e ver o produto. Na edificação, não. Você só descobre ela depois que você terminou de construir. Ela tem essa singularidade. Você pode ir lá ver um leito de um hotel, você pode ver uma casa, você pode ver uma tiny house, você pode ir lá ver uma escola, você pode ir lá ver um laboratório, que vai estar lá já como seria o entregue para você. Você vai poder ter acesso à edificação, não como um projeto ou uma ideia, mas já como um produto. Então, ela tem essa singularidade, que é uma experiência lúdica e uma experiência sensorial. Então, os visitantes, eles vão ver a edificação pronta. Então, esse é um aspecto muito importante que essa exposição ela tem. E também vão poder conhecer os materiais, os componentes que geram essas edificações. Né? Quais são as técnicas, quais são os métodos. Então, lá em 2020, como eu estava dizendo, a gente introduziu o conceito de construção off-site. O pessoal da feira correspondeu aí, ajustou o nome da feira, foi um sucesso. Depois nós levamos ela para o Sambódromo do AMB. Então, hoje ela acontece aqui em São Paulo, no Sambódromo. Então, uma outra singularidade. Ela não está lá num pavilhão fechado. Então, ela está lá ocupando o Sambódromo. Então, você vai ver um desfile de edificações. E nela nós vamos ter essa conferência internacional, onde palestrantes do Brasil, da América Latina e da Europa e América do Norte estarão lá falando um pouco sobre esse universo da construção industrializada. Além disso, nós temos uma escola lá dentro. Então, a nossa faculdade tem a Escola Expo Off-Site, onde nós vamos estar fazendo uma unidade educacional que tem um laboratório gamer, um laboratório maker e um coworking ao longo dos 4 dias. Nós vamos estar assemblando, vamos estar montando esse ambiente ao vivo. Então, quem visitar a feira vai ter a oportunidade de ver lá a gente desenvolvendo edificações modulares ao vivo para quem visitar. Então, o consumidor tem essa experiência, né, imersiva, e o engenheiro, o arquiteto, o técnico, o tecnólogo, o construtor vai se deparar com o mundo dos métodos modernos de construção para que ele possa ir se atualizando. Maravilha. Que aula, hein, Rafa? Pois é, hein? A gente está acabando aí. Ô, Gilberto, deixa as redes sociais aí do ITIE, Claro. o contato aí. O nosso Instagram é o @ITIEBrasil com Z, e da nossa faculdade é o @Inteligência Multiconstrutiva. E temos também aí o nosso canal no YouTube, o Inteligência Multiconstrutiva. Sempre temos lá alguns episódios, algumas lives técnicas que nós fazemos. Aqueles que desejarem conhecer mais do Instituto, nosso site é www.itie.org.br e da nossa faculdade é o imc2.com.br. Lá o pessoal vai encontrar a nossa pós-graduação em construção off-site, arquitetura e engenharia de edificações modulares. É a única pós-graduação nessa área da América Latina. Estamos vindo aí para a 3ª edição. E vão encontrar também a pós-graduação de Light Steel Frame, Wood Frame e SIP, que está indo para a sua 5ª edição. Então, a gente já tem aí uma longa trajetória em formar profissionais de engenharia, de arquitetura, de gestão e tecnologia nesses métodos modernos de construção. Maravilhoso. Lembrando que a gente vai deixar todas as informações aqui embaixo para quem tiver interesse em acessar. O livro também
É isso aí. do Gilberto vai estar aqui disponível no nosso site. O pessoal pode ter acesso aí a um livro que a gente escreveu durante a pandemia. É bem comum livros sobre construção industrializada em língua portuguesa. Esse foi o primeiro livro escrito, era um livro digital, então as pessoas podem ter acesso a ele, onde a gente passa um pouco do vocabulário, dos conceitos que estão envolvidos, que transição que nós estamos vivendo na construção civil. E o mais importante aí para o pessoal é entender que nós estamos num universo em construção aí. Então, ninguém está atrasado, né? Está todo mundo podendo aproveitar aquilo que já foi desenvolvido por outros e não há o que alguém pense que o outro não faça, né? Então, tem muita coisa para ser feita. Então, aqueles que desejarem migrar para a construção industrializada, eu tenho certeza que durante a Expo ou através das mídias que nós deixamos, ele vai se atualizar rápido aí e poder contribuir conosco. Maravilha, Gilberto. Obrigado, viu? Queria te agradecer aí a presença. Eu agradeço. Mais alguma coisa, Rafa? Eu queria agradecer a presença, veio de longe aqui para bater um papo com a gente, dar uma aula aqui sobre sociedade, sobre construção, sobre história, enfim, agradecer a oportunidade da gente bater esse papo e dizer que quem tiver interesse e quiser conhecê-lo pessoalmente, lá na feira você estará lá, assim como nós, né, Thiago? Também estaremos lá na feira. Dia 31 agora de maio ao dia 13 de junho. Exatamente. Então isso. O pessoal pode ir lá visitar o nosso stand do ITE ou a escola Expo Offsite. Nós vamos estar lá prontos para poder tirar as dúvidas, falar um pouco sobre isso e mais uma vez agradecer ao Mind Lab Cast, né, para que a gente possa ir em outras oportunidades voltar aqui para falar de outros assuntos relacionados à construção industrializada. Maravilha. Bom, aproveitando o gancho aí, já, né, fazendo o jabazinho, você que está nos assistindo aí, siga nossas redes sociais, Mind Labcast, no YouTube, no Instagram. Manda aí pra gente aí pedidos, o que vocês quiserem, a gente está à disposição. E vamos chegando ao fim aí, né, Rafa? Queria agradecer aí, obrigado. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu, galera. Obrigado. Isso aí.